agradecidos por estar nessa oportunidade tão rica. Glória a Deus! Não podemos nem sentir, nem interpretar de outra maneira que a oportunidade que o Senhor nos deu, somente na visão do Espírito Santo podemos valorizá-los. E nós estamos nesse tempo tão, como sempre tenho comentado, a época tão rica, referente a servir a Deus. Desde que veio a graça de Deus, o Espírito Santo, em forma de derramamento, que plenitude, Ele nos enriqueceu espiritualmente falando, sem acepção de pessoas, mas os que creem na sua palavra, como diz as Escrituras, são bem-sucedidos em Cristo, o Senhor da glória. É lindo a palavra de Deus para um tempo tão agitado, tão contraditório, mas uma época tão apaziguadora para os que estão em Cristo. Isto é uma realidade nessa palavra. Eu queria louvar minha esposa. Depois, se as irmãs, o grupo das irmãs estiver preparado, irmãos, a outra vez que eu estive aqui, uma grande alegria, não é? E o irmão louvou também, me lembro até. Vamos continuando esse trabalho tão lindo nessa boa palavra de Deus. Aleluia! Graças a Ele, graças é dada a Cristo, que vive e permanece para sempre. Salve, amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Um intitulado Quem Sou Eu? Quem somos nós? Não somos nada, mas Cristo é tudo em nós. Por isso que é bom. Mesmo fez uma pergunta, a mim mesmo irei responder. Nós somos festeiros, não é? A igreja é festeira de Cristo, nós somos festeiros de Cristo. E essa oportunidade vem lá do alto. Vamos lá. A mim mesmo fiz uma pergunta, a mim mesmo irei responder. Se eu fosse alguma coisa, eu não chegaria a Ele. Então quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Nada sou diante de Ti, mas sou
está lá no passado. O nosso bom resultado, a nossa vitória está lá no passado. Ela repete no presente e garantia no futuro. É só glória. Glória dupla só tem, mas depois é só glória. Quem somos nós? Não somos nada. Mas isso é tudo para nós. Pode ver, meu amigo. Vamos ouvir, louvar a Deus, louvar o Senhor. Não sei se as irmãs também vão louvarem. Mas bom, você não sabe que é um dos sacrifícios que Deus mais se agrada na Bíblia? Sabe quais são os dois sacrifícios que Deus mais se agrada? É o amor e o fruto que confessa o seu nome, que é o louvor. Está em Hebreus, não é? Fala disso. Exatamente. Até já se combinou. E aleluia! E graças a Deus. E o grupo? Unidos em Cristo, salva a igreja com a paz do Senhor Jesus.
fazer esta oração a Deus, é necessário que pedimos com fé, confiança, para que Ele, cada momento a mais, nos beneficie. Glória a Deus. A palavra é uma fonte inesgotável e devemos agradecer e aproveitar também esse tempo tão oportuno que o Senhor nos deu. Glória a Deus. E já vamos ministrar a palavra de Deus. Também estou vendo ali o irmão Elias. Quanto tempo, não é? Mas a amizade continua. Isso é importante. Importante que estamos, pela graça de Deus, podemos dizer que estamos perseverando. Que Ele nos dê esse discernimento. Amém. Bem? Então tá bom. Amém. Amém. Começou melhor lá no sábado de manhã em São Mateus, não é? A tendência do povo de Deus, como nós sabemos que... ele vai ouvir? Então está bem, vamos ouvi-lo. Aleluia. A tendência do povo de Deus a igreja tem esse intuito de ganhar irmãos, almas e conservá-las em Cristo. Vamos ouvir o servo de Deus louvar a Deus, louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu falei aí com o pastor do Cristo. O hino 150, tá, igreja? O hino 150, tá bom? Vamos louvar a Deus, né? Em nome do Senhor Cristo. O bom pastor buscou-me. O bom pastor buscou-me. Já longe por ele. Chegou perto da chame. Caído triste vi. Achara quando pensou-me. Lá no braço me levou. Sim, Jesus levou-me. Como buscou-me, sim, Jesus levou-me. Como buscou-me, Ele mesmo restaurou, meu Deus. No seu sangue restaurou, meu Deus. Sangue do bem-estante do seu lugar no céu. Entre seu voz a manta cheia de tuas leis. Jamais senti tão grande amor como este do meu pastor. Sim, meu nome, como buscou-me. Ele mesmo restaurou, meu Deus. No seu sangue restaurou, meu Deus. Com ele sou querido, de graça singular. Ele foi ferido, assim de me salvar. Assim eu me abençoo, e com seu reparou. Sim, meu nome, como buscou-me. Ele mesmo restaurou, meu Deus. Com seu sangue restaurou, meu Deus. Posso me agora, Deus dá poder levar. Graça salvadora protege do mal. Bom pastor por estar, nos passos ele guiará. Sim, meu nome, como buscou-me. Ele restaurou, meu Deus. Nosso sangue restaurou, meu Deus. Sim, meu nome, como buscou-me. Restaurou, Deus, no seu sangue, para o Deus. Olha, em nome do Senhor Cristo, para cantar em nome do Senhor Cristo, sábado da igreja, falando, tá bom? Mas vamos para o Cristo, para Jesus. Ele mesmo restaurou-nos a Deus. Quem sabe o que significa a palavra restaurar? Significa o que mesmo? Estou perguntando que hoje é doutrina, não é? Quem
sabe o que significa doutrina? O que significa doutrina? Ensinamento fundamentado na palavra. Com a definição que traz a origem da palavra. A origem não é uma imaginação, nem a nossa emoção. A palavra, ela não é de particular interpretação. A palavra, ela tem origem. A palavra, ela tem raízes, não é? É fundamentada na revelação de Deus, mas em origem. E Ele trouxe para nós. Isto é doutrina. Doutrina está a irmã gêmea legítima da disciplina, educação, mansidão e assim por diante. Doutrina, ela educa a si mesmo com Deus. Doutrina, ela educa a família. Claro que tem pessoas da família que não gostam, não aceitam. Mas o intuito da doutrina, a igreja começa aonde? Responda forte, porque a doutrina, ela influi no civismo. A sociedade é a base do civismo, principalmente quando se trata da disciplina referente a Cristo, o Senhor da glória. Disciplina, doutrina, é o que nos educa, é o que nos leva a olhar mais para dentro de nós do que para outras pessoas. A doutrina traz um conceito de humildade muito grande e indispensável. A doutrina de Cristo, o Senhor da glória. Vamos já orar, como eu estava referindo, e quem trouxe a sua oferta presente a Deus em ação de graças a Ele. Quem pode ajudar, ajude com amor, com alegria. O que devemos fazermos antes de ofertar, amados irmãos e irmãs? Estou referindo sobre doutrina. O que devemos fazer antes de ofertarmos? É bom que todos respondam, sabe por quê? Porque um costume, um uso, uma cultura, ela pode ser mudada. Mas a doutrina, ela é de natureza, foi de natureza do passado, é presente e entra para o futuro. Todos precisam ter o mesmo padrão de entendimento, por isso que, não sei se os irmãos sabem disso, as irmãs também, mas existe uma forma de doutrina, a forma de doutrina na Bíblia Sagrada mais fácil de se compreender e viver. Sabia disso? A doutrina mais fácil de se compreender e sentir o efeito dela e viver. Tem doutrinas mais profundas, doutrinas sobre anjos, sobre demônios, sobre o homem, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o milênio. São doutrinas mais difíceis para alguém, para alguns. Mas existe uma doutrina na Bíblia, é uma doutrina mais fácil de se compreender. Sabe qual é? A salvação, irmãos. Oh, aleluia! Então, sim. Salvação. Nunca descobriram isto? Não descubra. Tem pessoas que complicam tanto que está descomplicado que a doutrina não serve nem para ele ou para ela. Mas, biblicamente falando, é a doutrina mais... Ela não é só a mais importante, mas também é a mais fácil de se compreender, sentir o efeito e viver. É a doutrina da salvação. Quem não descobriu, descobrir. Por isso que eu fiz a pergunta, antes de ofertar, qual é o dever de um salvo? Pedir perdão das nossas falhas, mesmo falhas indiretas,
e pedir, liberar perdão para o próximo. São base essencial da doutrina, não só na oferta, mas em tudo que iremos fazer. Sem o perdão, não tem aceitação por Deus em nada. Eu ainda me lembro que a última vez que eu estive aqui, a mensagem foi sobre a personificação da graça, a riqueza que a graça trouxe. E ainda me lembro que a pregação foi os 2 tipos de vitórias que temos. Vitórias sobre o pecado causado pelo mundo e vitórias sobre o pecado causado pela lei do Antigo Testamento. Tivemos esse comentário para não gerar um misticismo. Talvez a pessoa pense que está indo, está voltando, não é? Não sei se as irmãs se lembram sobre o motivo que Adão pecou e por que foi tão grave o pecado. Ele pecou, lógico, mas o mais grave é que ele tinha recebido uma lei que o aprisionava e não teve retorno a menos que Jesus morreu por ele, não é? E voltou novamente por causa de quebra de lei. E hoje já não tem essa quebra de lei. Então isso é muito horrível para mim, para você. Você vai conversando e já vai sentindo o desejo de subir. É uma realidade nessa palavra. É da salvação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, ó Deus, que estamos aqui, Senhor, da glória, pedindo, meu Deus, a tua graça divina, Senhor, que já está presente, e te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor da glória nos concedeu. Meu Deus e meu Pai, nessa tua virtude divina, Senhor, no teu santo evangelho, meu Deus, em primeiro lugar, que a tua boa palavra, ela venha cada momento, nos enriquecer, cada momento, meu Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, ampliar no efeito do teu Espírito Santo, no poder da tua infinita misericórdia, e permanece, ó grande Deus, para sempre. Deus de amor e de bondade, na virtude divina, Senhor, na tua palavra santa e maravilhosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre. Também receba, meu Senhor, as ofertas que o Senhor tens preparado, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro, meu Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e graças a Deus. Deposita as ofertas na sala, não é isso, meu irmão? Aleluia! Com amor e com alegria, tem aqui os envelopes que alguém possa auxiliar. O irmão, a irmã possa distribuir os envelopes que estão aqui. Até já distribuir, irmão. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue por meio da fé. Quem primeiro nos abençoou é Deus em tudo. Ele nos abençoou em tudo. Se nós somos abençoados em tudo, estamos justamente contentes com aquilo que Ele nos deu, Senhor da glória. Pegue por meio da fé. Esta fé que ela tem duas funções, não é? Tem esta fé de viver com Deus pelo que Ele faz e viver com Deus pelo que Ele é. Agora analisemos esses 2 tipos de fé. Nós vivemos servindo a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Mas é bom que todos compreendam, porque a doutrina, irmão, separa todos. Às vezes faz perguntas porque você está na festa, está participando do bolo, do refrigerante, se tiver churrasco, participando da amizade com os servos de Deus, os irmãos, enfim. E na igreja também nós não somos simplesmente ouvintes,
mas também participantes integrantes dessa graça de Deus. Por isso que às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, são perguntas doutrinárias. Devemos servir a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Como podemos dar testemunhos que servimos a Ele pelo que Ele é? Qual é o nosso testemunho? Senhor e Salvador. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Porque a maior cura Ele já nos deu, salvação. Pronto. Você vê a história. Está salvo, está plenamente seguro. Está colocado no primeiro plano de Deus. O primeiro plano de Deus é salvação, irmãos. Sabia não? A Bíblia ensina que a salvação ela está já programada por Deus antes do nosso nascimento. Antes do nosso... Nunca leram isso na Bíblia? Tem uma pesquisa que mostra assim, não é? Pesquisa, no sentido mais geral. Que a nação brasileira, ela é identificada mesmo como a nação mais preguiçosa para ler, para se ler. Isso mostra na pesquisa que enquanto outros países, mesmo pequenos, leem às vezes 8 livros por ano, o brasileiro lê 2, talvez 1, talvez nenhum, 3 porque lê muito, e sabe que o não lê, ele traz um grande prejuízo tanto para a parte social, espiritual, a parte física e mental. Quando você não lê, você não sabe. Quer ser sábio? Lê. Quer ser santo? Pratique. Está compreendendo? Quer ser sábio? Pretende ser santo? Fale forte, a doutrina não é boa? Porque hoje o ministério não é meu só, o ministério é pessoal, é de toda a igreja. Cada um de nós tem esse ministério pessoal. É uma realidade. Já vamos meditar na palavra de Deus sobre a época, o tempo que estamos vivendo e as atitudes de Cristo, personificando assim a natureza da graça do Senhor nosso amado Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Vamos meditar nesta palavra de Deus sobre Cristo Jesus como maior exemplo prático da graça do Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Capítulo 8, 48, 49, isto, 50 versículos. Encontraram? Então vamos meditar bem. Já podemos ler, irmãos? São mensagens conhecidas, mas a definição fica mais conhecida ainda. Diz a palavra de Deus. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé vai em paz. E o versículo 49 está dizendo, né? E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será
Salvação está sempre no presente. Pode ser. Nós já oramos para essa finalidade. A palavra de Deus que nos mostra, nos identifica. Cristo, irmãos, sempre teve uma especialidade. Cristo era Nazireu de Deus. Sabe o que significa Nazireu? Uma pessoa que nasce por promessa especializada para Deus. E Jesus nasceu por promessa tantas vezes reveladas pelo povo dos profetas do Antigo Testamento. E segundo Número capítulo 6, ele não poderia tocar em coisas mortas. Nem alguém, não é isto? Nem alguém também que possuísse alguma enfermidade contagiosa, no caso do código da lei, poderia tocá-lo em Cristo, Senhor da glória, porque ele era o que é Nazireu? Separado. Para entender o efeito que traz aqui esse conteúdo tão rico na palavra. A mulher tocou em um Nazireu. Nazireu é pessoas que nascem por promessa especializado para aquela finalidade, mas não pode tocar em corpo morto ou corpo enfermo, no caso daquela mulher, ou mesmo em cadáver e assim por diante. Jesus, Senhor da glória, tinha aquela especialidade. Quem quiser saber melhor, leia Números capítulo 6, a lei do Nazireu. Então aquela mulher estava em estado de isolamento. Ela estava enquadrada no código da lei. Primeiro, ela não poderia tocar em ninguém. Segundo, também ela não poderia tocar em Cristo, porque segundo a regra da lei, Cristo ficaria imundo e o seu ministério interrompia ali. Mas ele não veio para trazer complicações, ele veio para descomplicar aquilo que estava complicado. Por isso nós temos que entender o efeito da palavra de uma maneira toda especial, para que sintamos bem libertos através dessa mesma palavra. E ela estava com 12 anos. Porque sabe que o pregador, nós, eu, você, as irmãs, nós devemos pregar, mas pelo menos conhecer um pouquinho da história do personagem, não é isso? Pelo menos um pouquinho da biografia do personagem. Porque se nós não conhecermos e estar visando somente ao pé da letra, a mensagem ela é do Espírito Santo. E a mensagem do Espírito Santo, ela floresce, glória a Deus. Ela valoriza algo que a Bíblia está referindo. Então é necessário que conheça pelo menos um pouco do personagem ou da personagem. No caso dessa mulher, ela sofria 12 anos com aquela hemorragia implacável, não parava. Mas aquela mulher que já estava com 24 anos, quantos anos ela tinha quando começou a sofrer a hemorragia? Entenderam que a situação não era simplesmente através de uma emoção, mas da razão. Aquela mulher, vocês conhecem alguma história de pessoas, biografias de pessoas, história, ninguém? Alguém conhece, mas é o dever de cada cristão, irmãos, para que a palavra seja enriquecida. Aquela mulher, aqui não está dizendo na Bíblia, mas aquela mulher, ela já possuía 24 anos. E ela fazia quantos anos que ela sofria da enfermidade? 12 anos. Então, nos primeiros sintomas, não parou mais. Ela continuou naquele sofrimento constantemente. Desde os primeiros sintomas que ela sentiu a idade de 12 anos, ela continuou. E não tinha recursos suficientes para que aquela enfermidade fosse sanada, resolvida. E outra coisa, ela estava enquadrada no código da lei. Já leram isto? Onde ela estava enquadrada?
Tão bom como nós estamos comentando sobre assuntos importantes sobre doutrina e sobre transferência da antiga lei para a atual graça e a disponibilidade que o Senhor agora trouxe. Vamos ler isso em Levítico capítulo 15. Abra suas Bíblias. Glorificado, exaltado és o nome do Senhor, que reina para sempre. O livro de Levítico está bem lá, próximo ao livro de Números, Deuteronômio. É o livro de Levítico, capítulo 15. Vamos analisar bem o que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Levítico. É importante você, nós sentir bem aquilo que a Bíblia manda, nós sentimos meditar e valorizar. É claro que é pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler versículo 18, 19, 20. Também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cúpula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Entra nesse processo na lei. E versículo 19. Mas a mulher, quando estiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, qualquer que tocar será imundo até a tarde. 7 dias no assunto comum, mas ali é 12 anos. Estão compreendendo? É um assunto mais comum, de repente a lei durante 7 dias ela estava separada da sociedade, não podia cumprimentar ninguém, não poderia, como se avalia, sentar em uma cadeira como esta, alguém não poderia sentar, e se sentasse ficaria impuro. Eram regras da lei para que quando viesse o Espírito de Deus com abundância na graça, nós podemos valorizar a graça com alegria e com a razão da palavra. Ela não podia tocar em ninguém. Quantos anos ela fazia que não tocava em ninguém? Quando os médicos iam examiná-los, os médicos também ficavam isolados durante o dia. Não poderiam mais isolar a ninguém, ou examinar a ninguém. E ficariam impuros até o pôr do sol. Fazia aquela cerimônia, tomariam um banho com águas vivas e depois voltavam em comunhão. Mas só depois que o sol se pusesse. A situação daquela mulher estava se referindo uma vez e outra. E uma mulher com 12 anos de enfermidade, que estava enferma, não podia tocar em Cristo. Não podia tocar em ninguém. Agora os irmãos avaliam bem o estágio gigantesco da fé, porque era um protocolo. Se tocasse alguém ficaria imundo, e se a pessoa insistisse, ela sofreria pena de morte. Por isso que eu estou referindo na outra pregação, que tivemos vitória estamos reinando sobre os preceitos da lei. Perdão, mas como que a pessoa ela tem domínio sobre uma coisa se ela não tem conhecimento daquela realidade, daquela plena razão? Qual é o perigo que a pessoa, um membro da igreja, seja homem ou mulher, qual é o perigo de servir 2 maridos, espiritualmente falando? Porque a mulher ela estava detida pelo esposo. Na época, a lei é um esposo, como se fosse uma regência, era uma regência de lei de obra. Se transgredisse, sofreria pena de morte. Agora, aquela mulher chega por meio do quê? Fé. Ela tocou em Cristo. Ela nem pensou que poderia ser apedrejada, porque toda aquela multidão que estava visando Cristo, acompanhando Cristo, ficaria todos imundos, irmão. Porque ela tocou numa pessoa, até chegar em Jesus, ele estava cercado por uma grande multidão. Muitas pessoas estavam tocando em um e outro, tocando, e até chegou em Jesus.
Jesus, mas quando ela chegou em Cristo, ela já tinha, segundo o regulamento da lei, ela já tinha contaminado muitas pessoas. E uma pessoa tinha contaminado a outra. Vocês estão compreendendo ou não? Então, ela tocou no irmão Roque, o irmão cumprimentou outra pessoa, exemplo. Então, contaminou a outra pessoa. A outra pessoa talvez não cumprimentou-se, mas tocou na outra pessoa. E então ela ficou aquela corrente de imundície, e todo mundo isolado. Mas a graça não trouxe complicação, ela trouxe libertação instantânea. Instantânea. Aí Jesus questionou para que ela fosse identificada como testemunhante da graça de Deus. E ele perguntou quem lhe tocou. Os irmãos conhecem muito bem as irmãs, porque saiu virtude. E imediatamente a mulher apresenta apavorada. Como ser humano, ela sentiu medo, talvez de ser apedrejada. Já estava discriminada e ainda mais complicaria a situação. Aí ela vai com Jesus. Ela não confronta com Cristo, ela encontra com Cristo. Aleluia. E no momento, Jesus deu para ela a palavra X. Aleluia. Filha, tem bom ânimo, a tua fé Te salvou. seja livre dessa tua enfermidade e a tua fé te salvou. Só que depois que aquela mulher fosse limpa do seu fluxo, ela teria que ficar ainda 7 dias isolada da sociedade. Ela estava limpa, ela estava perdoada, mas para ficar purificada, era necessário passar por uma cerimônia, um isolamento de 7 dias. Quem já leu isto? Está comigo em Levítico capítulo 15, vamos ver aqui os versículos 28 a 30, que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo capítulo 28, 15 de Levítico mesmo, 28 a 30, que diz a palavra de Deus. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão quantos dias? Ainda estava em estado de isolamento, 7 dias, e depois será limpa. Mas ainda tem mais detalhes. Por isso, quando você é a pessoa, ela começa a citar versículos da Bíblia, da lei, tira versículo, começa a transmitir, abre a Bíblia e tira versículo, e já ouvi pessoas transmitir, ela nunca se liberta, ela nunca conhecerá quem é Cristo. Ela está sempre em contradição, está sempre em contramão, porque ela não sabe ministrar um ministério integral, tirar o exemplo de Cristo da graça, da antiga lei para a atual graça. Olha o que acontece, no versículo 29. E ao 8º dia, tomará 2 rolas, que é 2 pombinhas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Versículo 30. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundície perante o Senhor. Aí entra o processo da libertação. Então ela teria que ser um casal de homem, mais um para ela, para a libertação do fluxo da doença, e o outro em sacrifício ao Senhor nosso Deus, que sempre foi assim. No Antigo Testamento, o sentido tipológico, ele olhava diretamente para Cristo. Tanto é que o Antigo Testamento é os olhos de Deus olhando. O Novo Testamento é os olhos de Deus no sentido espiritual, olhando para o Antigo, para o presente e para o futuro. O Antigo Testamento. Por isso que nós temos esta alegria de salvação. E de repente, aquela mulher recebe Jesus Cristo. Ô Jesus, o quê? Vai em paz, a tua fé Te salvou. te salvou. Cadê o sacrifício repetitivo? Não aparece mais. Sumiu, desapareceu.
A salvação. Onde estão as duas partes de pombinhos para levar ao sacerdote, para fazer sacrifício? Onde você encontra o sacrifício feito pelo sacerdote depois de 7 dias? Não encontra mais. Então a salvação é a doutrina mais fácil de compreender e viver, porque não tem complicação. Só existe complicação se a pessoa quiser usá-la de complicação. Mas a salvação é plenamente descomplicada. Aquela mulher recebeu 3 tipos de bênçãos naquele momento. Recebeu a bênção do desprendimento da lei. Recebeu a bênção da transferência da lei para a graça. Porque a graça de Deus liberou ela, isentou de todo tipo de sacrifício. A salvação, os irmãos sabem, quando diz a palavra, Senhor, a tua fé te salvou, quantas bênçãos nós temos quando recebemos essa palavra? Abra nossa Bíblia em Efésios 1:3. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor da glória. Quando está referido a tua fé te salvou, as bênçãos não são contadas, não. Eu conheço um versículo na Bíblia Sagrada que os irmãos também devem conhecer, que somente em um versículo, para uma pessoa salva, Deus concede 10.000 livramentos. Aleluia! 10.000 livramentos, só incluído nesta palavra. A tua fé te salvou. Está escrito aí, não sei se o irmão quer ler para nós, Efésios 1:3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Pode ler. Falta alguma? E não dá para se contar. Tem um versículo na Bíblia que mostra que o que está esconderijo, porque salvação é no esconderijo do Altíssimo. E a palavra nos diz que o Senhor nos tem direito de uma pessoa, só um versículo só. Quantas bênçãos? Todas. 11.000. Só em um versículo só. Não nesse versículo, mas em outro versículo. Não sei se o já leram ou não. Glória a Deus. Nunca leram? Salmo Se lembra ou não? 91:7. Em versículo 7. 1.000 cairão ao teu lado. Não é isto? 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, porque tu és salvo. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. É isto. Aí o Senhor disse àquela mulher, a tua fé. E no contexto bíblico, a irmã acabou de ler que os que são salvos são beneficiados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, o Senhor da glória. Porque esta palavra, tua fé te salvou, ela conclui de uma maneira de segurança máxima aos que confiam nele. Não está escrito o testemunho de salvo, quem já leu, os que confiam no Senhor serão. Agora o Monte de Sião representa o que na Bíblia? Não é uma questão de a gente ler e emocionar, simplesmente não. Mas a palavra de salvação, Deus não brinca de salvar. Ele fala que salva dessa maneira e é dessa maneira mesmo. E vem o Espírito de Deus nos exortando a crer na salvação dessa maneira para que vivamos animados. Oh, aleluia! Sião é o trono de Deus, irmãos. Se nós percorrer a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, Sião, ele representa o trono de Deus. Quando a pessoa recebe essa palavra salvação, que é rápida e descomplicada, que é através de uma produção do quê? Da fé que produz fruto digno de arrependimento. Imediatamente a pessoa recebeu a salvação.
Concluído o assunto da mulher, ela recebeu 3 bênçãos no instante, questão de segundos. Recebeu a bênção da transformação ou a transferência da antiga lei para a graça. Porque a lei operava a força do pecado, não que a lei é ruim, e os mandamentos são ruins, mas o ser humano é frágil, o ser humano carece de misericórdia, o ser humano precisa de auxílio, o ser humano é um pedaço de barro frágil. E tem essa semelhança ainda dessa fisionomia do pecado, vendo por hereditarismo de Adão, esse semblante nosso. Mas quando vem a palavra, ela nos inocenta, tanto da lei, quanto também dos sacrifícios repetitivos para chegar a uma perfeição. A Bíblia não diz isto. Então ela recebeu uma bênção, foi transferida da lei para a graça. Não é isso? Ela foi testemunhante, foi transferida da lei para a graça, porque ela ficou inocentada de oferecer sacrifício. Aos sacerdotes, a pombinhos, assim por diante, como nós lemos, assim por diante. E ela recebeu a bênção da vida eterna. A vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Sabe, não é? A pessoa aceita Cristo hoje. Ela está indicada para ser julgada lá no juízo final? Não. É importante que saibamos que uma grande parte de crentes assombra outros crentes. Pessoas que pregam terrorismo sobre a deturpação da doutrina de Cristo. Cristo diz uma coisa e a pessoa diz outra. Quando está dizendo a tua fé te salvou, já está justificada, não é, pela fé e está isento, inocentada de ser julgada do juízo final. É a nossa segurança, a nossa garantia. Eu já vi pessoas pregar cada absurdo, não sei se vocês já ouviram. Olha, prepara, porque lá no dia do juízo final, até vai passar como um filme, passar todos os seus pecados. Já ouviu falar isso, não? Então, muitos já ouviram falar. Agora, são coisas que a pessoa entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nela. Então, ficou usando uma imaginação pessoal. Que é esta salvação que é aquela mulher e outras mulheres e outras pessoas receberam inocentar-se do juízo final. Biblicamente falando, Jesus dá esse depoimento, eu vou citar, porque estamos praticamente em cima da hora, uma doutrina, não é? Jesus disse em João 5, capítulo 5, versículo 24, ele afirma e reafirma: na verdade vos digo que quem crê em mim e naquele que me enviou tem a vida eterna, está no presente. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E quem testifica não é só a letra, mas é a virtude do Espírito Santo que faz morada em cada membro. Glorificado é o nome do Senhor. O passado é esquecido, o presente é vivido e o futuro é garantido. Se olhar no perfil da Bíblia, o arrebatamento está prestes a acontecer, sim ou não? Sim. As pessoas que observam melhor está. Só que o juízo final, ainda biblicamente falando, depois do arrebatamento, o juízo final vai demorar mais 1000 anos para que ele venha exercer. Então, naquela época, a igreja está glorificada com Cristo, aleluia, com o poder divino da sua palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Mas surgiu também outro problema. Não vá mais não a cá, não vá mais para lá. A filha de Jairo já está morta. Acabou-se. A esperança é a última? Não. A esperança é a última que não morre. Quem fala isso é católico. Oh, mano.
dona fulana, a esperança é algo que morre. É mesmo, dona fulana. E às vezes uma fulana é crente e a outra é católica, mas as duas estão falando a mesma língua. Você está compreendendo? A esperança. A Bíblia diz que a esperança não traz confusão. Está em Romanos 5, 3, 4, 3 e 4, versículo, capítulo 5. Não traz confusão. Então a linguagem, a esperança, ela é assim, ela traz segurança. Mas Jesus, como nazireu, não podia tocar na menina morta. Ele contaminaria também, segundo a ordem da lei. E como para fazer, a menina estava morta. Mas Jesus chega naquele momento e ele pega na mão da menina pela mão, ainda morta. A menina reviveu, Jesus não quebrou a lei e continuou santo e puro, porque a morte foi vencida por Cristo. A lei das ordenanças foi vencida por ele. Para louvar o Senhor, com as palmas para a glória do nosso amado Senhor da glória. Então é importante o efeito maravilhoso desta graça de Deus que nós temos. Na mão do capítulo 5, 2 Reis, os irmãos conhecem a história que Naamã foi mergulhado quantas vezes? Aonde no Rio Jordão, não foi isso? Mas por quê? A lei repetitiva porque não era perfeita. Não aperfeiçoou nada, por isso que nós temos vitória, 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 mas com entendimento, com raciocínio do Espírito Santo. Porém, capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 1, Jesus encontra um homem possuído as mesmas enfermidades que Naamã. Já lembro lá? Mateus 8, 1 ao 3. E o leproso chegou perante Jesus e fez a devida interrogação. Ou ele usou a submissão. Senhor, se quiseres, pode fazer ele. Aonde está o sacrifício aquisitivo? Não aparece. Oh, maravilha. Por isso que essa doutrina da salvação é a doutrina mais fácil que tem de se compreender e viver. Não é assim que está escrito aí, irmão? Capítulo 8, verso 1 ao 3. Chegou o leproso e disse, Senhor, se queres, pode fazer limpo. Era a mesma enfermidade da mulher do general Naamã. Eliseu disse, vai 7 vezes no Rio Jordão. Aí Jesus disse, não, uma palavra minha vale por 7 sacrifícios do Antigo Testamento. É o que repeliu a palavra. Uma única palavra é a verdade que nos liberta, porque o dia de amanhã não pertence a nós, é hoje que a palavra nos segura. Tira todo o embaraço mental, medo de quebrar teus compromissos, não faça o seu compromisso, mas faça com permissibilidade não solene. Estou referindo à lei solene. Você fazia o compromisso, se não quebrar, se não cumprisse, pecava. Mas a graça é permissiva. É se Deus permitir. Aí aparece o homem imediatamente limpo e sem mais complicação. Transferência plena da graça do Senhor, nosso amado Deus. E essa graça está conosco, porque a graça significa presente de Deus. Graça significa dom imerecido, presente merecido. Você nunca ouviu uma pessoa, ela sendo beneficiada por meio da graça, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa arrogante, melhor dizer. Arrogante, cheia de razão própria, cheia de autoconfiança. Não. As pessoas beneficiadas por meio da graça não têm motivo algum para vangloriar, a não ser gloriar no Senhor da glória. O Senhor de toda a glória. Então, é importante nós estarmos em segurança máxima. Porque eu não sei. Ninguém é revelado o dia do arrebatamento, é? Só aproximado somos. O dia não. O aproximado nós sabemos que a Bíblia é muito mais tempo, mas acho que a irmã pediu para mim mais uma quinta-feira, 2, vamos ver. Mas é importante, hoje nós sabemos
nós temos um aproximado do arrebatamento. Só que o dia exato não. A hora exata nós não temos. Então, porque não temos a hora exata, nem o dia exato, não devemos fazer compromisso que nos prenda ao pecado, que a graça não nos dá mais esse direito. Todos os nossos compromissos são permissivos. Se Deus permitir, e se eu viver, então farei isto ou aquilo. São doutrinas ensinadas por o apóstolo dirigente da igreja primitiva, o apóstolo Tiago, apresentado por Cristo Jesus. Então a palavra de Deus nos dias atuais, ela traz uma riqueza toda especial para as pessoas, a riqueza plena da salvação. Ele nos abençoou com todas As bênçãos. isso. Agora com a bênção, da graça comum, a pessoa não precisa aceitar Cristo. Ela vive comumente abençoando. Eu estava vindo ali com a minha esposa e a gente comentando como esse bairro desenvolveu. As pessoas geralmente não são crentes, mas são abençoadas através da graça comum. A graça de Deus, mas em sentido... Porque, irmãos, resumindo, a gente está vivendo um tempo de crente, então, é uma realidade. Crente muito frustrado. Ele precisa de algo, ele cria uma trajetória longa para adquirir algo que já adquiriu antes, porque as inversões de valores estão muito afetivos, estão muito alastrados no mundo. A inversão de valores. Se Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque resta a nós o testemunho da palavra de Deus que nos trouxe segurança desse assunto tão importante que é a conservação e a alegria da salvação. Tanto é que até mesmo a perca de um ente querido não tirará a graça da salvação. A graça da salvação, ela está implantada em nós como experiência própria e ministério pessoal. Por que experiência própria? Nós temos o Espírito Santo em forma de derramamento, sim ou não? Pode falar forte porque é bom. E isto, o Espírito Santo é uma pessoa, ele está dentro de nós. E nos traz alegria constante. Mas quando nós falhamos, porque somos falhos ainda humanos, o Espírito Santo, ele entristece, mas não sai. Mas imediatamente bate aquele arrependimento, porque a pessoa quer voltar ao lugar que ela estava. E Deus tem um compromisso de perdoar quem se arrepende instantaneamente, para que prossiga nesta palavra. Nesta palavra do Senhor, nosso amado Deus. E assim a gente tem uma experiência pessoal do Espírito Santo. No momento em que a pessoa é perdoada, ela tem direito de saber ou não? Os irmãos imaginam bem, Jesus sofreu muito com a religiosidade. E ele veio trazer a realidade pessoal. A pessoa, ela conhece quando ela está perdoada. Ela sente desejo para louvar. Ou desejo para orar. Ou então para agradecê-lo. E assim nós continuaremos perseverando no ministério essencial da infalível graça de Deus. Ela não falha em nada, a palavra do Senhor. Que esta boa palavra, ela continua trabalhando. Mas nós estamos numa época muito bem condizente com a virtude do Espírito de Deus em nós, a verdadeira palavra do Senhor em nós. Cada um de nós temos o ministério de examinarmos a nós mesmos. Quem já leu isto? Gálatas fala disso também. Paulo exortando a igreja de Corinto e as outras igrejas, aos Gálatas capítulo 6, versículo 4, assim está escrito: prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro.
É o tempo em que a profecia de Joel está se cumprindo sobre a igreja estrangeira, a igreja dos estrangeiros. E por isso, devido ao Espírito de Deus estar beneficiando, nós demonstrando a personificação da graça, é que nós temos essa segurança constantemente e fica um relacionamento melhor de nós para com Deus, de Deus para conosco e de nós para com o próximo. Os três tipos de relacionamento que demonstra fruto do Espírito Santo. Quem compreendeu? Que o primeiro dia da aceitação, o que é que vem acompanhando quando a pessoa aceita Cristo? Quando Jesus diz para aquela mulher, tua fé te salvou, o que acompanhou ela? O selo, o Espírito Santo. Na mesma hora, o selo, o Espírito Santo vem. Depois vem o revestimento, mas a palavra diz em Efésios 13:14, que quando ouvimos a palavra e cremos, a palavra da nossa salvação, fomos selados. Responda, irmãos, que a coisa mais gostosa é o selo do Espírito Santo. Somos selados, Santo, o Espírito Santo, da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, que o Senhor tirou daquilo que é dele e nos deu para sempre. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor da glória. Mais uma vez que Deus continua vos abençoando. Quem compreendeu a palavra, se não compreendeu, examine no mínimo quantas vezes, na prática do aprendizado, o que educa a nossa mente, tanto na área secular, quanto na área espiritual, é a constante exame. A pessoa que ela passa a conviver com o erro, depois de ouvir o erro 20 vezes, aquele erro já se torna com verdade, é o perigo. Mas quando você ouve, pratica o certo por 20 vezes, aquele aprendizado traz a conquista da mente e você fica plenamente esclarecido que está em Cristo e Cristo em nós e nós relacionando também com outras pessoas. Isso é muito bom na palavra. Que Deus, mais uma vez, continua Ele nos abençoa com quantas bênçãos? Todas. Porque o que faz o crescimento não é somente ouvir a fé a primeira vez, produz fruto. Mas o que faz nos crescer na fé e na justiça é a leitura da palavra de Deus. Quem não sabe, não sabe. Tem algum aviso a dar? Ainda vamos terminando. Tem algum aviso a dar, o irmão? Então o irmão irá dar os avisos. Na outra quinta-feira, querendo Deus, estaremos aqui juntos. Sim ou não? Sim. Crescendo em quê? Na graça e no conhecimento é para baixo, a graça é para cima. Conhecimento é enraizado na palavra. Na graça recebendo benefício do alto. Crescer na graça e no conhecimento. É igual o cedro no Líbano, como diz o salmista. O cedro pode vir na tempestade que for. Se ele tiver 5 metros de altura, ele tem 5 metros de profundidade. Ele tanto cresce para cima, como o crente deve crescer para cima. Não conhece essa linguagem bíblica? Que Deus abençoe. Vamos cada vez mais continuando. Pode falar. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais palmas de glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus, glória a Jesus, aleluia. Coisa linda, meus irmãos e irmãs, é uma doutrina bem explicada, glória a Jesus, aleluia. Deus vai preparar para o irmão estar sempre aqui nos ensinando, glória a Jesus. É para nós estar bem também orientado, glória a Jesus, aleluia. Para podermos também ensinar aqueles que estão também caminhando na presença do Senhor, glória a Jesus. Graças a Deus.
Amanhã, meus irmãos e irmãs, nós temos consagração de manhã, glória a Deus, e temos o culto à tarde, a partir das 14 horas, para Jesus. Vem o irmão ali do Guatemi, glória a Deus, muito abençoado, usado pelo Espírito Santo de Deus, glória a Jesus, aleluia. Ele prega a palavra de Deus, ele ora pelo dom do Espírito Santo, ele louva, ele toca, glória a Jesus, aleluia. É um homem bem, aleluia, Jesus, desenvolvido nos dons do nosso Pai Celestial, glória a Jesus, aleluia. Venha, meus irmãos e irmãs, que poder vir à tarde, nesse culto da tarde, glória a Jesus, e convide as pessoas para vir. E na oração, Deus vai libertar também muita gente em nome de Jesus Cristo. E Deus está fazendo uma grande obra aqui nessa igreja, na nossa vida, glória a Deus, através desses cultos também da tarde, glória a Jesus, aleluia. O povo está vindo e à noite também o povo está vindo para a igreja. E Deus está abençoando e libertando muitas pessoas, muita gente saindo, glória a Jesus, deste mundo, glória a Jesus, de engano, glória a Deus, aleluia, e entrando na presença do nosso Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E sexta-feira à noite, glória a Jesus, amanhã mesmo à noite, vai estar aqui o irmão Joel, aleluia, Jesus, pregando a palavra de Deus, também orando pelos dons do Espírito Santo, glória a Jesus. Venham, meus irmãos e minhas irmãs, para receber de Deus mais bênçãos e mais vitória, glória a Deus. E nós temos, meus irmãos, a doutrina, glória a Jesus, a reunião em São Mateus, no domingo, a partir das 9 horas da manhã, glória a Jesus. Todos os irmãos que abrem culto, todas as irmãs, glória a Jesus, que estão lá fazendo a obra de Deus, outros que estão também aí se preparando para fazer a obra de Deus, glória a Jesus, aleluia. E quiser participar da reunião, glória a Deus, os irmãos podem ir em nome de Jesus Cristo. Você já vai aprendendo de Jesus Cristo, glória a Deus. Você já vai aprendendo que nós temos que ter uma responsabilidade pessoal, glória a Deus, e participarmos das reuniões, glória a Jesus, aleluia, para nós não ficar, aleluia, Jesus, sem saber o que está acontecendo, glória a Deus. Nós temos que ser servos do Senhor, glória a Jesus, se preparando para fazer a obra de Deus, para fazer o ídolo do Senhor, glória a Deus, e temos que estar, aleluia, atento em tudo na obra do Senhor, glória a Jesus. A Senhora diz a oportunidade em nome de Jesus Cristo, as palmas que louvam o nome santo. Aleluia. Muito agradecer a Deus, mas o melhor remédio contra a ansiedade é a doutrina salvífica. Ser isento da ansiedade não quer dizer que fica isento totalmente, porque somos humanos. Ela pode bater, mas ela volta. Ela será sempre eliminada. Porque quem é salvo não vive mais ansioso, segundo o desespero que surge, não é? Na vida das pessoas. Então, que Deus continue nos abençoando sobre vitória máxima em Cristo Jesus. Quando aquela mulher recebeu a Cristo, aleluia, ela recebeu a vitória sobre o que, irmãos? Sobre a lei. Paulo escreveu isso no capítulo 15 de Romanos, versículo 56. Porque o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Não é que a lei é ruim. Quando você se enche de compromisso, você fica atribulado. Regras sobre regras. Quanto mais aumenta a regra, mais o pecado vai aumentando. Porque regra tem exigência para se cumprir. E não podendo cumprir, peca. Aí Jesus nos isentou de cumprir essas regras e agora nos propôs de uma maneira favorável. Perdão. Pedir perdão. Liberar perdão. E viver bem com Cristo e conosco e com o próximo também. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Depois diremos os irmãos com azeite, com prudência, não irei demorado não. Já vamos agradecer. Porventura tem pessoas que afastou-se do Evangelho e está conosco nesta noite. Pessoas afastadas, não tem? Ou pessoas que não são crentes. Ouviu a palavra de Deus, interessou-se em aceitar Cristo. Tem alguém? Não tem? Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos concedeu. O tema foi sobre a mulher do fluxo de sangue, suas complicações, seus bons resultados e a justificação instantânea por Cristo Jesus, o Senhor da glória. Senhor, nosso amado Deus, estamos te agradecendo, Senhor, por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta noite. Meu Deus, se estiver enfermo, seja curado.
Meu Deus e meu Pai, que é pessoa desanimada, seja animada, meu Deus, reanimada com o poder da tua palavra, santa, gloriosa e maravilhosa, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, da tua santíssima palavra, meu Deus, levando-nos em paz. Também te apresentamos a nação de Israel, e são mandamento com promessa. Quem ora por aquela nação, a Bíblia diz que é mais abençoado nas orações. Meu Deus, levando-nos em paz, também apresentando as outras nações, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E glorificado é o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Diga amém. A paz do Senhor. A paz de Cristo. Venha receber a unção com azeite. Tem mais algum presbítero aí que possa ajudar? Não tem? Glorificado é o nome do Senhor. Entenderam a palavra? Amém. Então vamos continuar. A transgressão da palavra. Nasceu, já nasceu, graças a Deus, já está tudo bem. Olha para mim, minha filha, esse casal. Deus te ama, santa, que sabe da família que eu torcemos, conheço o Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, precisa, coloca a coisa poderosa, coloca a tua presença nessa família e faz o Deus respirar, vai na frente de si, para voltar em nome do nosso Senhor.